Amadurecer. Calabres, que é um diálogo entre o Pedro Calabres e o Clóvis de Barros Filho. Conforme crescemos, parte do mundo se apequena, pois nossa imaginação é apequenada, em grande medida por uma educação castradora, mas também por um cérebro que se desenvolve. Memórias são formadas mediante novidades, quebras de expectativas e eventos emocionalmente marcantes. Tudo isso cada vez mais raro ao adentrarmos a maturidade. Outra parte do mundo se abre e a tão sonhada liberdade nos acolhe, fria e amedrontadora, trazendo também sopros de leveza e encanto. Então aqui é claro que o Pedro, ele fala um pouco dele mesmo, né? Ele fala um pouco das suas próprias convicções, né, gente? Ai, ai. Chegamos àquela fase terrível e ele é professor de filosofia, então, né? Chegamos àquela fase terrível da vida humana, a adolescência. Terrível primeiramente para os pais. A minha foi terrível. Meu Deus do céu. Dos 13 aos 14 anos, Jesus amado, incomodei meu pai e minha mãe. Eu digo, eles tiveram uma filha só, mas que incomodou por 10. Os estudos mostram que é a fase que dá mais trabalho. Não só isso, é na adolescência dos filhos que despencam os níveis de satisfação dos pais em relação ao casamento. O que diabos acontece no cérebro dos adolescentes para que sejam, ora, tão adolescentes? Quando entra na adolescência, o corpo passa por grandes mudanças. Enxurradas de hormônios alteram a aparência, construindo as características do corpo adulto. No cérebro, as mudanças alteram de forma contundente quem somos e nossas relações com o mundo e os outros seres humanos. O início da puberdade traz um segundo desabrochar de sinapses, criando novas vias no cérebro. Esse momento é seguido por cerca de uma década de poda sináptica, no qual o cérebro reforça as estradas úteis e descarta as fracas e pouco utilizadas. Tais mudanças ocorrem especialmente no córtex pré-frontal, aqui, ó, mais ou menos nesta região aqui, cujo volume diminui cerca de 1% ao ano durante a adolescência. A primeira consequência é o surgimento de uma nova experiência de eu psicológico e uma autoconsciência cada vez mais profunda. As estruturas mediais do córtex pré-frontal CPFM, tornam-se ativas quando pensamos sobre nós, especialmente sobre a significância e o impacto emocional de uma situação em nós. Ao nos tornarmos adolescentes, o córtex pré-frontal medial fica cada vez mais ativo diante de situações sociais, com os níveis máximos em torno dos 15 anos de idade. Nesse período, as situações sociais têm enorme peso emocional, com respostas de estresse intensa. A experiência nova e impactante do eu psicológico provoca no adolescente uma grande preocupação com o que os outros pensam dele. O cérebro adulto, adaptando-se ao eu psicológico, tende a se preocupar cada vez menos com o olhar de terceiros. As estruturas de recompensa, motivação e prazer no cérebro adolescente apresentam ativação equivalente à do adulto. No entanto, as estruturas dorsolaterais do córtex pré-frontal, necessárias para o controle de impulsos e emoções, só amadurecem aos 20 e poucos anos de idade. Assim, o adolescente tem um sistema de recompensa adulto com uma capacidade infantil de frear impulsos e emoções. Por isso, o comportamento adolescente tende a ser mais arriscado, especialmente em coisas que proporcionam prazer, como drogas, sexo e aventuras. Estudos mostram ainda que no cérebro adolescente estruturas envolvidas em considerações de ordem social estão mais fortemente conectadas com circuitarias responsáveis por transformar motivações em ações. Pesquisadores sugerem que é por isso que o comportamento de risco dos adolescentes tende a ser mais provável quando eles estão com os amigos e membros relevantes do grupo social. Continuamos no próximo vídeo. Já deixa aí nos comentários se você está gostando ou se você ficou com alguma dúvida, tá?